e amigos telespectadores do programa Fórum Supremo, programa este promovido pelo Grupo Educacional INEP por suas faculdades integradas. Estamos hoje recebendo no nosso Fórum Supremo, com muita satisfação, o nosso secretário de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Kleber Bevenu, advogado e jornalista. E nesse sentido abordaremos alguns temas relevantes e sobretudo com a relevante atuação que tem tido a Secretaria nos últimos momentos dos fatos que englobam toda a crise que envolve não só o país, mas especialmente o Estado do Rio Grande do Sul e que exigiram uma atuação um pouco mais elevada e um pouco mais sobressalente da Secretaria de Comunicação em detrimento de outras secretarias do Estado do Rio Grande do Sul. Secretário Kleber Bevenu, seja bem-vindo ao Fórum Supremo do Grupo Educacional INEP. Professor Faustino, obrigado pelo convite, obrigado a ti, ao INEP. É uma satisfação e até uma obrigação estar aqui conversando com você. Gostaria, Kleber, que tu possa te chamar assim claro, diretamente e que tu comentasse um pouco para nós como é que tu começasse a tua carreira profissional, a tua carreira acadêmica, como é que tu conseguisse chegar à Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul e receber esse louvável convite do nosso governador José Ivo Sartori para assumir essa importante secretaria. Doutor Faustino, eu comecei a trabalhar quando não era considerado... Hoje eu tenho 38 anos. Comecei com 13 anos, quando isso não era considerado trabalho infantil, né? Na minha cidade, no interior do estado, Casca. Fui convidado pelo jornal semanal local para escrever no jornal. Comecei fazendo um artigo semanal, em seguida virei repórter, que corria a prefeitura, o sindicato rural, para saber as notícias da grande cidade, lá de 8 mil habitantes. Comecei com 13 anos de idade, então é uma experiência de profissional de comunicação, que muito me orgulha contar num tempo que ainda não tinha computador. Peguei anos 90, aí, início, e no interior não tinha chegado ainda as grandes máquinas de comunicação, e vivi um pouco também essa experiência do jornalismo do interior, até então ainda muito incipiente, hoje já mais desenvolvida, mais par e passo com a grande imprensa, pelo menos em termos de tecnologia. Em seguida passei a atuar também nas rádios, em algumas rádios do interior, como repórter, correspondente, radialista. Depois de formar no ensino médio, aí vivi o dilema entre direito e jornalismo, e acabei por uma opção mais pragmática, um tanto por influência familiar, optando num primeiro momento pelo direito. Aí cursei direito na Unicinos, então me mudei para cá, para Porto Alegre, desde 95. E não me arrependo de ter feito essa escolha, porque é uma experiência, uma bagagem acadêmica que eu carrego em todas as dinâmicas da vida, desde dentro de casa até na área da comunicação, e agora nessa experiência pública. Mas desde sempre a comunicação me foi muito forte. Passei a publicar artigos, vim do meio do jornalismo de opinião, artigos aí na Zero Hora durante muito tempo, em outros jornais do interior, fazer comentário de rádio, participações em televisão. Então, mesmo tendo uma atuação na área do direito, me formei no ano de 2000, mas a comunicação sempre era muito latente em meu estereótipo, em minha formação pessoal, assim, né? Minhas tendências pessoais, por assim dizer. Mas concluí a faculdade, cheguei a abrir um escritório na área do direito, advoguei, fui juiz de pequenas causas, juiz leigo no Foro da Restinga por 2 anos, uma bela experiência profissional e de vida também. Cursei a Escola Superior da Magistratura, a Escola Superior do Ministério Público, tudo isso para ter certeza que eu não queria o direito. Então, e aí, em 2005, abri empresa na área de comunicação, porque já tinha como produção de conteúdo, que em última análise é escrever para clientes, né? Vim muito dessa vertente. Em 2005 decidi abrir minha empresa e cursar jornalismo, né? E aí, a partir dessa opção, eu cursei jornalismo na Pontifícia Universidade Católica, e a partir dessa opção pela comunicação, ela tomou conta da minha vida, e em seguida eu já estava abandonando meus processos, abandonando no sentido de repassar responsavelmente por outras pessoas, e me dedicando desde então integralmente ao jornalismo. Constituí empresa de assessoria e de geração de conteúdo, atendendo o mercado corporativo,
o mercado publicitário, o mercado político também. E assim fui evoluindo, né, nesse trabalho na Grande Porto Alegre, com alguns clientes nacionais também, e passando a me dedicar inteiramente então à área de comunicação, quando surgiu esse convite, né, de uma atuação no mercado, conhecido por algumas pessoas, né, ainda eu diria numa fase profissional ainda incipiente, com 38 anos, a minha empresa é de 2005, pequena, mas um atendimento muito customizado, muito próximo do cliente. E a partir dessa atuação, que soube eu, surgiu o convite do governador, a quem eu não conhecia pessoalmente. Fui convidado sem que ele me conhecesse pessoalmente. O que mais me orgulhou porque foi uma questão totalmente técnica, e não que pudesse ser política também, certamente ele fez essas avaliações, né, pesquisou no meu nome, mas ele prospectou um nome que tivesse uma faixa etária um pouco mais jovem, que não tivesse uma atividade partidária militante, embora eu já tivesse tido, mas desde 2005 também, desde que eu abri a minha empresa, passei a não ter mais, né? E ele prospectou no mercado o nome, o perfil de algumas pessoas que ele perguntou, acabaram comentando sobre o meu nome e eu comecei a ouvir zum de que estava sendo consultado. E no começo eu achei até que era alguma pilhera, alguma coisa, porque eu realmente não conhecia pessoalmente o governador. Até que o convite se confirmou, primeiro por alguns emissários que ele mandou conversar comigo. Eu estava num momento profissional de ascensão, que me era muito interessante na empresa, mas também percebi aqui uma oportunidade importante de ter uma experiência no setor público, uma experiência punk, né? Forte, orgânica, profunda, mas necessária, valorosa também para a minha carreira. Organizei a associação na minha empresa, né, que continua atuando, da qual me afastei, inclusive, formalmente, para me dedicar a essa experiência de Estado, também pelo perfil de quem me convidou, o governador Sartori, um homem do interior como eu, gringo como eu, com alguns valores que nos aproximam. Então, estou aí vivendo com muito gosto essa experiência, que é também pelo bem comum, enxergando o Estado e sabendo que é um processo com começo, meio e fim, né, doutor Faustino? A nossa vida segue, o governo passa, mas estou dedicado e satisfeito com essa missão, que pese pesada. Perfeito. Caros amigos do Fórum Supremo, vamos agora assistir um vídeo institucional do nosso promotor, o Grupo Educacional INEP. O Grupo Educacional INEP chega aos seus 30 anos com a maturidade de quem já começa a colher os frutos de uma vida dedicada à educação no Brasil. São cursos nas mais variadas áreas do conhecimento, tanto em graduação quanto em pós-graduação. Não importa o nível do curso, a certeza é a qualidade oferecida pelo Grupo Educacional INEP. Excelência esta que está impregnada no DNA da instituição e reconhecida pela obtenção do conceito 5, isto é, nota máxima em todas as avaliações realizadas pelo Ministério da Educação. O Grupo Educacional INEP conhece as características de seus alunos e oferece cursos nas mais diferentes modalidades: presenciais, à distância por meio de um avançado sistema de aprendizagem virtual, extensivos, intensivos, de extensão e in company. Para o Grupo Educacional INEP, o mais importante é manter sempre aberta a porta do conhecimento, tanto que dispõe de mais de 300 opções de cursos. Assim, o Grupo Educacional INEP consolida-se como uma instituição inovadora em todos os seus processos, primando pela excelência no ensino, na pesquisa e na extensão, tendo diversos convênios e possibilitando o intercâmbio de seus alunos com as mais renomadas instituições de ensino do mundo, buscando sempre a transparência e respeitando os preceitos estabelecidos pelos órgãos reguladores da educação no país. Acesse o nosso site www.inep.com.br e faça parte do INEP você também.
Caros amigos e espectadores do Fórum Supremo, programa este organizado pelo Grupo Educacional INEP, estamos de volta com o secretário Cléber Bevenu, secretário de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul. Secretário, como foi a sua carreira política? Como foi esse envolvimento? Em que partidos o amigo transitou? E como é que está essa visão dessas alianças políticas do governo do Estado do Rio Grande do Sul, tendo em conta a sua trajetória particular política? Doutor Faustino, eu tive uma experiência na área política mais de bastidor, primeiro lá atrás como um jovem militante, depois como um fornecedor de comunicação, de produto de comunicação, então como um profissional, mas em todos os casos sempre numa atividade de bastidor. É a primeira vez agora, como secretário de Estado, eu tenho uma exposição mais pessoal vinculada a essa área, no momento em que não tem mais partido político. Eu venho de uma família muito vinculada à Arena, ao PDS, à centro-direita, que é uma cultura muito do interior. Hoje o PP, tive essa vinculação, me criei nesse meio, tio prefeito, meu pai foi vereador muito cedo, e absorvi isso também durante um tempo da minha vida. Militei na juventude do Partido Progressista durante um tempo, fui presidente estadual da Juventude Progressista, cheguei a pensar em fazer carreira na área política, com alguns convites na região, uma possibilidade muito concreta, em certa altura chegou a existir, mas nesse mesmo período que eu falei que eu decidi abrir minha empresa, aí de 2005 a 10 anos atrás, eu decidi me focar na carreira política, na carreira profissional. Até porque eu passei a ter clientes de várias denominações políticas, né? Então, me afastei das atividades partidárias como militantes, embora as identidades culturais, filosóficas não tenham lá mudado muito nesse período todo, mas me afastei da atividade de militância, da atividade partidária e do próprio PP desde então, né? Embora continuei escrevendo sobre política, sendo fornecedor na área de comunicação política, atendendo clientes de diversos partidos, e agora ingressei no governo do Estado, não pela condição partidária, mas sim por essa pesquisa profissional, por um convite profissional que fez o governador, mas também certamente porque eu tinha aí um histórico de pelo menos conhecimento na área política, né? E hoje sirvo ao governo comandado pelo PMDB com muito orgulho. Acho que o governador Sartori fez uma campanha diferente do convencional, né? Prometendo pouco, quase nada, ou até dizendo que não iria prometer. Essa foi uma das bases da sua vitória eleitoral. Um discurso realista, até eu diria cru, no melhor sentido da palavra, e tinha um histórico por trás dele que balizava, ou credibilizava para poder ir adiante sem prometer, sem vender um falso otimismo, que era a trajetória dele de prefeito de Caxias, com quase 90% de aprovação. E ganhou a eleição desse jeito, com esse discurso e com essa crueza de posicionamento político. E fez articulações político-eleitorais a partir da regra do jogo do nosso sistema político-eleitoral, com quem o apoiou no primeiro e no segundo turno, para viabilizar medidas estruturais duras, severas, publicamente antipáticas, politicamente desgastantes, mas necessárias para reequilibrar as finanças do Estado, né? E tanto eram necessárias que os projetos aí mais polêmicos que o governo tem mandado para a Assembleia, todos têm passado com uma pequena margem de aprovação. Sem isso, sem essas alianças que fazem parte da regra do jogo democrático do Brasil, que certamente precisariam ser revistas em grande medida, mas são as que estão vigendo. Se não fosse desse jeito, certamente nenhuma reforma estruturante teria passado pela Assembleia Legislativa. Secretário, mudando um pouco da água para o vinho, e já que o amigo também é um colega advogado, considerando que nós temos atualmente pela primeira vez, inclusive, um vice-presidente nacional da OAB Gaúcho, com grandes chances de se tornar presidente nacional da OAB, como o colega tem visto a interlocução e a atuação das ordens dos advogados do Rio Grande do Sul, seccional Rio Grande do Sul, junto a essa série de medidas que o Estado do Rio Grande do Sul está tendo que tomar
muitas delas, como o colega bem falou, impopulares, por assim dizer, mas necessárias nesse momento. Como o colega vê a atuação e a interlocução da OAB do Rio Grande do Sul junto ao governo do estado? Doutor Faustino, para te dar uma informação adicional também, que eu acabei não referindo quando falava do meu currículo, eu também há uns 3 anos, quando estava completamente vinculado à atividade da comunicação, decidi me afastar formalmente da OAB. Então estou com a minha OAB suspensa por escolha própria. Então não tenho mais militância nem atuação profissional na área jurídica, embora continue bacharel. Claro. E gostando muito da área ainda. Eu vejo a OAB Gaúcha, conheço o Dr. Lamac, o Dr. Lute, com uma postura profissional, institucional reta, digna, na defesa dos interesses do advogado, com uma perspectiva de bem comum, pública. Todas as experiências pessoais que eu tive, convivi mais um pouco com o Dr. Lamac em algumas oportunidades, tanto que essa postura tenho destacado nacionalmente. Faço votos, como faço voto para toda e qualquer instituição, que todos nós possamos compreender que o momento do Rio Grande do Sul exige mais do que um olhar meramente institucional, né? Se cada um olhar para o seu interesse imediato, o Rio Grande do Sul chegará onde infelizmente está hoje. O Estado não vai tão mal quanto possa parecer. Nós temos um problema no aparato estatal, né? O Rio Grande do setor público é diferente do Rio Grande da iniciativa privada, das pessoas, da sociedade. Você anda pelo estado aí, vem empresa dando certo, pessoas criando oportunidade, empreendedorismo, iniciativa, daqui a prova de vocês, que se tornaram uma referência. Esse é o Rio Grande que dá certo, um estado empreendedor, valente, um povo trabalhador. O aparato estatal, a estrutura pública, infelizmente, parou lá na década de 70, 80. Você veja o regime previdenciário que a gente mexeu, né? Era um regime previdenciário que parou lá na década de 60, 70 e não havia sido renovado. Então é a tentativa de construir esse equilíbrio, né, do Rio Grande, do setor público fique mais parecido do Rio Grande da iniciativa privada, do Rio Grande dos empreendedores. Esse é o desafio. E aí todas as instituições têm que fazer um esforço, eu acho, inclusive a OAB, para esse olhar para além das questões meramente corporativas. Eu acho que a OAB está conseguindo fazer isso dentro do possível. Caros amigos e espectadores do Fórum Supremo, vamos agora dar um espaço para os nossos colaboradores e patrocinadores do Grupo Educacional INEP. Em breve continuamos com o secretário Kleber Bevenuto. Caros telespectadores, estamos voltando aqui com o nosso Fórum Supremo, programa este, organizado pelo Grupo Educacional INEP. Estou aqui novamente com o secretário Kleber. Kleber, a comunicação, profissão essa, inclusive, muito antiga de jornalista, de comunicador, nunca esteve tão em evidência no que diz respeito, em comparação com as demais secretarias do Estado do Rio Grande do Sul, como nós estamos agora. Tem tido, acredito, a ingrata, ou não, a ingrata atividade de ter que dar só notícias complicadas, no mínimo, ou no mínimo impopulares. E isso tem gerado, inclusive, esse teu desenvolvimento, sua desenvoltura, tem gerado um protagonismo à tua secretaria dentro do Estado do Rio Grande do Sul em relação a outras secretarias, e, inclusive, pelo menos é o que a comunidade, eu consigo perceber, está havendo, inclusive, uma projeção da tua pessoa na forma como tu tens conseguido, por assim dizer, desenrolar essa atividade tão dura de dar essas notícias e, digamos assim, de atuar como interlocutor do governador com a comunidade gaúcha na tomada dessas medidas, digamos assim, de contenção e de ajuste econômico-financeiro. Como é que tu vê isso como comunicador? Doutor Faustino, eu vejo primeiro com menos entusiasmo sobre o meu desempenho. De qualquer maneira, tenho me esforçado, mas de qualquer maneira, o governo fez uma opção, primeiro política do governador, de comunicar a crise. Fez uma opção, é uma decisão política do governador e do governo de comunicar a crise, desde o começo.
Eu fui convidado sabendo que teria a tarefa de comunicar a crise. Portanto, a diretriz de comunicação parte, pelo menos nesse primeiro momento, de uma vertente de transparência, de verdade, de dar conhecimento à população da real situação do Estado. Antes a opção não era essa, a opção era de vender no curto prazo soluções que não se encontram e de mostrar uma realidade que a nós não está presente no mundo da matemática, no mundo dos números, no mundo das possibilidades do Estado. Se tivesse, o Estado não estaria nessa situação. Então, para propor transformações estruturais importantes, como por exemplo a Previdência Complementar, era preciso que o Rio Grande do Sul, o cidadão médio, o cidadão comum, conhecesse a situação real do Estado. E a gente procurou cumprir essa tarefa, que é dura, pessoalmente, institucionalmente, perante os veículos, perante o mercado da comunicação, perante o meio político também, mas era necessária, parte de um processo, parte de uma navegação, de um projeto de navegação que nós decidimos enfrentar com crueza. A mesma crueza, aquela que eu falava, é a que se optou por fazer agora, e vem muito da vertente política que o governador escolheu. Então, é contar a crise, contar o tamanho do problema, o tamanho do rombo, doutor Faustino. Nós temos um Estado hoje que, do que arrecada, 75% destina à folha de pagamento. Desses 75%, 54% é inativos. Então veja, 75% folha de pagamento, mais 3,8%, 14% dívida com a União. Então eu não raciocinei em termos de Estado, eu já estou com 90% comprometidos. Com pessoas que têm direito a receber esse valor, que fizeram por merecer, mas o resultado é um Estado sem nenhuma capacidade de investimento, com déficit esse ano previsto de 5,4 bilhões de reais, com incapacidade de arrumar estradas, com dificuldade de pagar hospitais, de pagar salários em dia. Então é questão de dignidade, fazer com que as pessoas saibam disso. Foi essa opção que a gente fez, e é isso que a gente está tentando comunicar. Agora, qual é o risco, doutor Faustino? É não gerar um ambiente de negativismo, de ausência de boas notícias, ou notícias com um pouco mais de purpurina. Para nós, a boa notícia é a disposição de enfrentar a crise. Isso eu acho que vai ficando claro. Com parcimônia política, as coisas não podem ser aprovadas na marra, precisam ter um tempo de maturação. Mas a boa notícia, a maior que eu vejo, é essa. Esses dias mesmo disse para o governador, a boa notícia é a capacidade de enfrentar essa crise, de peito aberto e olhando para frente. E é isso que está se tentando desenhar aí para o futuro. Eu quero agradecer, secretário Kleber Enu, por ter aceito o convite do Fórum Supremo do Grupo Educacional INEP para vir aqui e parabenizar novamente pelo excelente trabalho que tem feito na Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul e dizer que o Grupo Educacional INEP, assim como o nosso programa, estão abertos não só ao senhor, mas a qualquer membro do governo do Estado do Rio Grande do Sul, secretarias, para que possamos ouvir. Esse aqui é um espaço público. Obrigado, doutor Faustino, a tia, toda a equipe do INEP, que está se tornando uma referência na área de educação. Estou tendo o privilégio de conhecer cada vez mais, a partir de pessoas das minhas relações que conhecem vocês, que têm permitido hoje essa visita aqui, à sede do INEP. O Rio Grande do Sul precisa disso. Mais do que nunca, talvez esse governo precise comunicar-se. O Rio Grande do Sul precisa comunicar-se, encontrar novos parâmetros de relacionamento político, novos parâmetros de comunicação, novos parâmetros, eu diria até culturais, institucionais. Se nós chegamos a esse ponto é porque alguma coisa precisa ser repensada. E a base disso está na educação. Então aí vai muito o papel social que vocês têm em relação ao bem comum. E nesse sentido, todo gaúcho é parceiro um do outro, né? Um pouco que a gente procura dizer aí, todos pelo Rio Grande. Se a gente não entender isso, não entendeu nada. Estamos todos pelo Rio Grande. Muito obrigado, telespectadores. Encerramos aqui o nosso Fórum Supremo.